Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, 6 pontos de distância para o Palmeiras. Mas se vencer o jogo atrasado, o Flamengo chega a 3 pontos, de distância. Um detalhe importante, a próxima partida do Flamengo será contra o Botafogo, que perdeu para o Atlético Paranaense no Milton Santos. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão, falando sobre o Flamengo, a partida que aconteceu com o Cruzeiro, toda a repercussão aqui. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazendo para vocês as informações do Flamengo. Créditos, canal, ESPN Brasil, Band Esportes. Vamos lá para as informações do Flamengo. Foi aberta no começo da temporada. O Cruzeiro, depois que trocou de técnico, é o time que tem mais pontos da rodada, em que o treinador do Cruzeiro assumiu a função até hoje. Então, no final das contas, eu acho que quando a gente olha a qualidade de jogo, a gente olha elenco, a gente não vê outra equipe na disputa. E como disse o Jean, e quando disse o Calçade, desculpe, o Atlético vai perder, o Flamengo vai perder, o Palmeiras vai perder. E para esses clubes ainda tem uma coisa que a gente sempre repete aqui. Como eles estão na Libertadores, a Libertadores é muito mais acessível do que o Campeonato Brasileiro, olhando os trajetos para serem campeões, e é muito maior também, ou seja, ela é mais valorizada. A Libertadores impacta no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro impacta na Libertadores. Eu acho que esses times Flamengo e Palmeiras têm que se manter na disputa com uma margem pequena para que não cheguem, se conseguirem, obviamente, a final da Libertadores novamente, com uma diferença de mais de uma rodada de um time para o outro. Porque aí fica muito um tudo ou nada, como foi o Flamengo e Palmeiras com o gol do Danilo na última Libertadores. Então as coisas estão muito ligadas, é difícil falar. A gente ainda tem uma janela de transferência até 11 de setembro. O Palmeiras está aí para negociar o Alan. O Flamengo especula trazer jogadores, O Leonardo Jardim já falou que ele ia falar sobre o mercado, mas obviamente o Flamengo está se mexendo. A gente não sabe qual o impacto que uma contratação do Flamengo, dependendo de qual for, tem no elenco. Então, assim, eu não consigo ver um cenário muito diferente desse, independentemente do que aconteceu nessa rodada. Você falava de Libertadores e Campeonato Brasileiro. A final da Libertadores está marcada para o dia 28 de novembro, tá? A rodada que antecede a final da Libertadores é a 36ª, onde o Palmeiras vai receber o Flamengo. Então a rodada que antecede a final da Libertadores é exatamente o encontro entre os dois. Não é possível isso, sério? Eu acho bom. Eu não. Vou te falar que eu acho bom. Eu acho bom e vou te explicar por quê. É claro que ninguém sabe se a final da Libertadores vai ser entre Palmeiras e Flamengo ou não. Muita gente acha que hoje, se você for fazer ali palpite, isso possivelmente vai dar para muita gente Palmeiras e Flamengo, que é a mesma final da temporada passada. Mas quando eu digo que eu acho bom, é porque eu acho melhor que seja assim, que estes dois times se enfrentem na rodada que antecede a decisão da Libertadores. E eu estou falando do ponto de vista da igualdade e da disputa, do que de repente, alguém pegar o Cruzeiro fora na última rodada e o outro enfrentar a Chapecoense em casa na última rodada antes da final. Porque você teria uma diferença muito grande, porque é óbvio que tanto para Palmeiras como para Flamengo, eles podem ganhar, diria até que tranquilamente, de uma Chapecoense jogando em casa contra a lanterna do campeonato. Inclusive, desculpa, Jean, mas em cima disso, as últimas 3 rodadas são iguais para os dois. Então, porque os dois se enfrentam e depois, nas 2 últimas rodadas, os dois enfrentam Coritiba e Chapecoense. Exato. Então, meu ponto é esse. Eu acho que é melhor que seja assim, não sei se foi pensado ou não, mas é melhor que seja assim, a partir do momento que isso já era, de alguma maneira previsível que Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título brasileiro. Acho muito mais previsível imaginar que eles brigariam pelo título brasileiro do que eles brigarão pela final da Libertadores. Claro. Porque em campeonato de pontos corridos, em geral, os melhores chegam no fim brigando pelo título. Então, no fim, acho bom, porque vão os dois poupar, ou vão os dois poupar, ou os dois não vão poupar, ou um deles vai dizer, não, eu não vou poupar que eu quero garantir o brasileiro. Acho que vai depender muito também do contexto do campeonato, Se alguém tiver 6 pontos de vantagem... Será que a gente imagina isso? A vantagem grande? Não, acho pouco provável. O título definido é difícil, Acho imaginar. pouco provável. Você imagina se a 36ª é a rodada que define o título brasileiro e a seguinte define a Libertadores com os mesmos. O futebol pode acontecer. Então, aconteceu, sabe quando foi assim? Não 24 Botafogo, lembra? Não é Botafogo loucura. e Palmeiras e na mesma semana o Botafogo jogou a final da mas não eram os dois, não eram os dois mesmos times. Na final da que Libertadores. Poderia ser, A gente está falando, não é tão estranho porque
mais provável acontecer isso do que outros confrontos. Não quer dizer que vai acontecer, mas não é algo estranho, porque vem acontecendo sistematicamente. Eu não gosto acho que estraga a final da Libertadores. Eu acho que podia ter colocado 3 rodadas antes da final da Libertadores. Eu acho que você podia dar uma... Aliás, se eles tivessem uma brecha no calendário, eu jogaria antes. Mas é outra parada. É que a questão é que ninguém pode prever, por mais que... Você também não pode fazer uma tabela pensando que Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores. Eu acho até que em relação ao campeonato de pontos corridos, em geral, tabelas têm que ser feitas imaginando possibilidades mais normais ali de uma reta final. A gente já teve várias coisas que podem ser discutidas, se estão certas ou estão erradas. Então aquela coisa que a gente teve, lembra, dos clássicos na última rodada, porque você impedia que um time entregasse o jogo para prejudicar o seu rival que estivesse numa briga mais importante. Então são coisas que podem ser discutidas. Agora, você não vai prever que Flamengo e Palmeiras vão decidir de novo a Libertadores, porque isso inclusive está muito longe de acontecer ainda. Você poderia até pensar, vamos fazer o seguinte, Palmeiras e Flamengo, uma rodada antes da final da Libertadores, vamos colocá-los contra equipes que vieram da segunda divisão. Aí um pega o Atlético, o outro pega o Remo. Quem pega o Atlético tá ferrado. Ou você pode fazer, olha, vamos fazer clássicos. Cada um joga um clássico em casa. Também. Eu também criticaria, porque eu acho que o clássico é um jogo especial. Exatamente. E você... Claro que é. Aí a questão são as escolhas, né? Depois, na antepenúltima rodada, você já tem toda a história do Campeonato Brasileiro contada. Então esse tem uma vantagem maior do que a do outro, porque você vai olhar para a tabela, um pega o melhor classificado. Cara, o problema é que eu acho que isso revela outro problema. Segundo ele, fingiu isso. A última bola do jogo, o Cruzeiro foi lá e virou. Depois do primeiro tempo, que o Flamengo poderia ter feito até mais gols, etc. O Cruzeiro não teve tão bem. Aí agora o Cruzeiro encosta e no finalzinho, Matheus Pereira, que muito cobrado, ele mesmo dizia dele mesmo, eu preciso entregar mais em jogos decisivos. Acaba, é um lance de sorte, ele estava lá, bateu no Léo Ortiz, mas foi ele que fez o gol e decidiu, Vampeta, e o Flamengo sai sentido, né? Tinha ganho a Libertadores, vamos fazer esse parede, no meio da semana ganhou aquilo que talvez mais interessasse, que era a disputa com o Cruzeiro por uma vaga na Libertadores, o Flamengo passou. Mas aí no Brasileiro deu Cruzeiro. Então, foi 3 jogos, né? 2 pela Libertadores e esse pelo Brasileiro. Muito bem jogado, gostei do jogo. Né? O Flamengo, em algum momento, dominava o jogo. Quando o jogo fica 1-1, tem aquela trocação, tudo aberto, né? O Flamengo atacava, a gente só vai fazer o gol, vai fazer 2-1. Verdade. O Cruzeiro ia, acabou que no último lance o Cruzeiro fez. Aí foi questionado que o Gerson não comemorou, ele dá o passe. Ele alça a bola na área, o Matheus Pereira fez uma grande partida nesse jogo, o Flamengo poupou alguns jogadores, mas assim, vejo como um resultado normal, como no Maracanã também, pela Copa Libertadores foi normal. São 2 equipes que quando começa a temporada junto com o Palmeiras, aprontaram a ganhar tudo, né? O Tite começa muito mal o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é campeão mineiro, é demitido uma semana depois, e o Arthur Jorge vem e vai consertando essa equipe, que não é equipe barata também não, viu? Cruzeiro tá jogando muito e é uma equipe cara. Quando começou a temporada, a gente botava Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro, em Campeonato Brasileiro, na temporada passada, não perdeu nem para Cruzeiro, ou não perdeu nem para Flamengo, nem para Palmeiras. Ele não perdeu. O Alexandre e Mauro Betti, vamos prestar atenção agora numa sonora do Léo Jardim, né, técnico do Flamengo, sobre essa derrota. O que ele falou depois de perder. Lembrando que ele ganhou a classificação, passou pelo Cruzeiro na Libertadores, mas nesse jogo perdeu de 2-1. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Os pontos são iguais. Se perdermos com o adversário a ser melhor na primeira parte e nós na segunda, a derrota é sempre a mesma. Importante é que quando temos a bola, quando estamos num momento de mais cansaço, ter essa capacidade de gerir o jogo com a nossa experiência e não dar aquilo que o adversário pretende, não é contra-ataque, não dar a bola com facilidade, não perder a bola com facilidade, e acho que hoje não conseguimos gerir, com algumas perdas de bola até um pouco infantis. Eu nem vou falar de mercado, porque isso, quando se fala de mercado, ainda por cima no Flamengo, parece que a gente desvaloriza os nossos, não, e os nossos são a base do sucesso da equipa dos últimos anos. Bom, talvez ele tenha pensado na hora de responder, Pato, sobre como
surgiu o gol do Cruzeiro. É o Ayrton Lucas querendo dar uma de letra assim, ele aí corta a bola vai no Gerson, cruza o Vidalba, cabeceia para trás, enfim. Então ele fala assim, perdeu umas bolas. Agora, o jogo, o Vampeta disse, era isso, estava lá e cá. O Flamengo põe o Bruno Henrique numa correria danada também, então podia ter feito gol do lado de lá, enfim, mas deu o Cruzeiro. Mas, Mauro, ele na resposta dele pode falar como acontece muito no futebol, né? Uhum. Eu acho que quando você está acabando o jogo, você não tem essa responsabilidade de segurar a bola. Você às vezes quer o ataque que não vai mudar, aí você entrega a bola e acontece isso. Por uma jogada talvez de efeito que ele tenta fazer, ele perde a bola e acontece esse gol e ainda vem para casa com 0 ponto. Isso acontece muito no futebol. Ô Mauro, sim. A gente tem que ver também que o torcedor flamenguista, como eu, tá assistindo o jogo com meu pai nesse jogo. Sim. E a gente assistiu um anterior também, Cruzeiro e Flamengo anterior. Sim. E parecia uma cópia, né, do jogo. O Flamengo fez um, o Cruzeiro fez outro. E na nossa cabeça, o flamenguista queria dormir líder, cara. Isso eu posso te garantir. Sim. A torcida tem uma saudadezinha do Felipe Luiz ainda, não engoliu ainda essa história desse técnico, do Leonardo Jardim, e dormiu, a torcida dormiu triste, a torcida flamenguista dormiu abatida. Porque pela primeira vez dormiria na liderança, claro, porque o Palmeiras só jogaria todo dia. O que não aconteceu ainda nesse campeonato, do Flamengo aconteceu. Ser líder. E pensa que psicologicamente também, se o Flamengo dorme líder, talvez, eu sei que... Cara, abalasse o Palmeiras? Eu sei que abalar o Palmeiras contra o Vasco é difícil. Mas pelo menos uma pulguinha atrás da orelha a gente colocaria. Então pode ter certeza, nação rubro-negra dormiu triste demais nesse jogo aí, né? No dia de E o Memphis, o maior finalizador do país, eu acho que ele é o maior finalizador dos atacantes brasileiros que joga aqui e os que jogam na Europa. O Pedro teve a chance de matar o jogo por 2 oportunidades. Não, tá muito bem. Perdeu a liderança dos artilheiros hoje, né? Viveiros, hein? Viveiros impressionante, cara. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Sim. Como havia feito. E ele tomou de um baita time com o Cruzeiro. Sim, claro. Assim, não é qualquer coisa. Então e vai se perde até o final. Agora, em relação ao todo, o Flamengo agora tem Libertadores e Brasileiro. O Palmeiras tem as 3 frentes e o Cruzeiro, ao sair da Libertadores, ela tem Copa do Brasil. Sim. Então, essa questão física a gente viu, inclusive o próprio Abel falou com correção na quinta-feira. O Vasco, no domingo, o Vasco jogou na quinta-feira, baita vitória sobre o Olímpia, mas isso também desgastou o time vascaíno. Então, assim, tá tudo muito igual, mas e agora o Flamengo descansa essa semana, né? O Flamengo voltou a jogar bem porque teve 10 dias de folga forçada por estar fora da Copa do Brasil. Essa questão física pode definir tudo lá na frente. O Flamengo de repente deu uma escorregada e tal, porque perdeu pro Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, apesar da distância, o Cruzeiro é um dos times mais fortes hoje do futebol brasileiro. Tem o melhor meia pra mim do campeonato, que é o Matheus Pereira. Tá jogando muito mais com a Arrascaeta, o cara tá voando. E talvez um dos únicos também, né? Não tem muita concorrência da posição dele. Tem gente que usa 10 e não joga, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando, como ele joga, é uma posição em extinção, né? Um jogador como ele. Pois é, e a gente está vendo aí um Cruzeiro forte, desde a chegada do técnico do Arthur Jorge, estava na zona do rebaixamento. E o Cruzeiro está numa ascensão incrível, apesar da eliminação na Libertadores. Deu troco agora, o que a gente pode chegar à conclusão que Flamengo e Palmeiras não estão tão absolutos assim. A gente não está dando muita atenção para o Atlético Paranaense, para o Flu, para o próprio Cruzeiro, mas eles não estão voando assim. Esses times têm que ser levados em consideração pelo que eles estão fazendo. Eu acho que principalmente de todos esses, o Atlético é muito mais consistente, mas o Cruzeiro acho que é o time que tem mais potencial para crescer, para voar e para realmente brigar, faltando 14 rodadas para acabar o Brasileiro. Ô Fernandinho, na Libertadores, vamos pegar só o recorte da Libertadores. Fizeram um jogo bem tático lá no Mineirão, né? Empate. Foi um jogo tático. E aí o Cruzeiro vai para o Maracanã ainda vivo. Mas o Maracanã, o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro resolveu jogar só no início do segundo tempo. Que aí conseguiu empatar o jogo e tal. Depois parou e aí o Flamengo foi lá e fez o gol. Nesse jogo, o Matheus Pereira tinha que ter sido mais assíduo, né? Porque você vai pegar o recorte dos 3 jogos, um venceu um jogo, o outro venceu o outro e teve empate. Só que no Campeonato Brasileiro é que veio a vitória, né? Faltou isso daí na Libertadores América. Eu gosto do Matheus Pereira, mas eu queria ver o Matheus Pereira ser mais decisivo em jogos mata-mata. Ano passado o Cruzeiro pegou quem na Copa do Brasil? Corinthians. Não conseguiu ser o diferente, entendeu? Agora contra o Flamengo também não. Agora a Copa do Brasil, quem que joga?
Galo. Ele tem que ser o cara. Agora é para não ficar também aquela marca de na hora da decisão. E mata-mata é a decisão, pode falar o que quiser. Mata-mata é que o cara, entendeu? Não, mas eu acho que o Matheus Pereira fez um bom primeiro semestre e, diferentemente do Flamengo, que todos os holofotes ficaram na história de não contratou o Luiz Henrique, não contratou o Almada, a janela do Flamengo não aconteceu. A janela do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo, ele perdeu 2 titulares. Ele perdeu o Christian, que potencializava o jogo do Matheus Pereira e fez muita falta nos 2 jogos, porque no primeiro jogo ele não tinha o Lucas Romero e teve que jogar o Matheus Henrique, que tomou o cartão lá no lance do Arrascaeta. E no segundo jogo não tinha o Matheus Henrique, jogou o Lucas Romero. Que fez o gol. E perdeu o Kaique, que fez muita falta na lateral esquerda. Então, falta elenco, então, pro Cruzeiro ainda? Ainda falta. Eu acho que o Flamengo, ele mantém grandeza. E o Cruzeiro está tentando recuperar a grandeza. O Cruzeiro passou por esse, na última década, pelo pior momento da sua história, depois de ser bicampeão brasileiro. O Cruzeiro fez hora extra na Série B. O Cruzeiro tem um ótimo técnico, eu acho que dos 3 é o que tem o técnico melhor, entre o Abel, esse que faz tem o técnico melhor, não. Entre os 3 portugueses? Que faz o melhor trabalho neste ano, eu acho que o Arthur Jorge é o cara que faz o melhor trabalho desse ano. O Leonardo, o do Flamengo, ele tem mais time, mas o time não tem aura. O Flamengo joga, mas joga bem, tem muito jogador, é muito competitivo, mas não tem aquele brilho de 2019, o brilho do time do Felipe Luiz que ganhou tudo. O Palmeiras é muito competitivo, tem essa memória muscular de um time que sabe que não vai perder, que uma hora a bola vai entrar. E o Cruzeiro é um time que está recuperando essa competitividade, porque com o Leonardo Jardim contra o Corinthians foi uma derrota muito dolorida, porque ele fez 2-0 em Itaquera. Ele tomou o gol, podia ter terminado os pênaltis 2 vezes e o Corinthians virar também nos pênaltis. E este ano no Cruzeiro ele pegou o trabalho andado do Tite, que foi um trabalho muito ruim. Mas no mata-mata ele precisa prevalecer, pelo menos contra o Galo. Mas eu só pegando o que tá falando do trabalho do Tite, eu acho que o Cruzeiro só não tá melhor na tabela e talvez nos empolgando mais, a gente falando mais do Cruzeiro, porque o início do Cruzeiro brasileiro foi muito ruim, Fernando. Foi muito ruim. A chegada da Arthur Jorge era zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, acho que as primeiras rodadas o Cruzeiro não pontuou. Ou nessa segunda-feira tem a semana livre, é uma semana de Copa do Brasil, o Flamengo já eliminado, né? E aí o Flamengo folgou nessa segunda, os jogadores folgaram, se reapresentam na terça à tarde, horário 4 horas da tarde, quarta-feira treino pela manhã, 10 horas, quinta também 10 horas, sexta 10 horas, sábado treino 4 horas e domingo Flamengo encara o Botafogo no Maracanã às 4 horas da tarde. Esse jogo, inclusive, deve marcar a reestreia de Tiquinho Soares pelo Botafogo. Ele está voltando ao Botafogo. Uma contratação bem interessante do Botafogo, de verdade. Muita gente vai brincar, fim de carreira. Eu não acho que esteja em fim de carreira, até porque os jogadores que lá estão nessa posição, eu considero Tiquinho Soares o melhor de todos. Torcer para ele não ir bem contra o Flamengo nessa possível reestreia com a camisa do Botafogo. Galera, por falar em atacante, o Flamengo liberou um atacante recentemente, o Alan Santos, 19 anos, estava no Flamengo, se destacando no Sub-20 do Flamengo, foi liberado sem compensação financeira para o Benfica. O Flamengo fica com 50% do atleta, o atleta já vestiu a camisa do Benfica e falou: é o maior de Portugal, se referindo ao Benfica. Estou muito feliz por vestir essa camisa. É um prazer enorme estar aqui no Benfica. Primeiramente, agradecer ao meu pai e à minha mãe, que sempre estiveram comigo até chegar aqui. E seja o que Deus quiser, que possa dar muita alegria à equipe do Benfica e que faça muitos gols aqui. Fazer gol 1 contra 1, habilidade. Mas ao longo da temporada, os torcedores do Benfica vão ver a minha qualidade, vão desfrutar e vão saber quem é o Alan Santos. Olha, rapaz, chegou com personalidade esse tal de Alan Santos. Eu gosto dele. Que ele seja muito feliz lá com a camisa do Benfica, que ele tenha muito sucesso e futuramente o Flamengo fature uma boa grana com ele, porque, repito, o Flamengo mantém 50% desse atleta. No fim das contas, foi a melhor coisa que o Flamengo fez. O jogador ia sair de graça, não tinha propostas financeiras boas para o Flamengo fazer negócio e eu acho que a diretoria acabou liberando, digamos, de graça agora, mas pensando no futuro, porque ficar com 50% de um jogador jovem, atacante com a camisa do Benfica, tende a render bons frutos num futuro próximo. Galera, por falar em Benfica, quem era de lá era o Cebolinha, quando o Flamengo contratou o Cebolinha por 18 milhões de euros, mais ou menos.
e agora o Cebolinha está próximo do adeus. A gente já havia informado que ele estava próximo de assinar esse pré-contrato com o Krasnodar e depois negociar com o Flamengo uma saída antecipada, antes de dezembro, quando acaba o contrato dele. Tava tudo certo, né? Tá tudo certo, na verdade, até onde eu sei. O Flamengo, bastidores, tá? O Flamengo já havia sido comunicado, José Boto recebeu ligação de um dos empresários do atleta, o José Boto estava ciente, e o Flamengo estava pronto para dar essa liberação ao jogador e ele deixar o Flamengo, e com isso o Flamengo economizar um bom dinheiro com o salário do atleta até dezembro, tendo visto que é um atleta que não está mais nos planos do Leonardo Jardim, não vem sendo mais utilizado, como vocês podem perceber, uma opção do treinador. Pois bem, nessa segunda-feira a imprensa internacional noticiando que o Krasnodar desistiu do Cebolinha, que o presidente do Krasnodar mandou vetar a contratação. Entrei em contato com um dos empresários do atleta, o que foi me dito foi, Venê, até o momento, isso era 4 horas da tarde de hoje, 24 de agosto, 16 horas do dia 24 de agosto. Até o momento a gente não foi informado de nada, pelo contrário, o Everton Cebolinha semana passada se reuniu com os dirigentes do Krasnodar, fechando toda a situação, aceitando o projeto. Vou até ver aqui o nome do clube que tentou dar um balão no Krasnodar, oferecendo um salário absurdo, o Al-Fateh, deixa eu ver se é da Arábia Saudita. Al-Fateh, é isso. F-A-T-E-H. Para quem quiser saber aí, é assim que se escreve o nome desse clube. É da Arábia Saudita, ofereceu um caminhão de dinheiro para o Cebolinha e ele não quis ir para a Arábia, tá tudo certo com o Krasnodar, espero que assim seja. Está apenas esperando a documentação para ele assinar o contrato. Veria por que ele quis o Krasnodar. O Krasnodar, além de ter oferecido um baita salário, entraram em contato com ele, ele gostou de tudo que ele ouviu dos dirigentes nessas reuniões online que eles tiveram. E além disso, o Krasnodar aceitou dar 3 anos de contrato, porque o Cebolinha não queria 2 anos, como a Fiorentina ofereceu, como o clube da MLS ofereceu, e não queria 5 anos, como o Al-Fateh da Arábia Saudita havia oferecido. Ele queria 3 anos. Por que ele queria 3 anos? Não sei, é um projeto de carreira dele, ele tem esse direito dele. E aí, ofereceram isso, ele fechou. Então, até o momento, não tem nenhuma desistência, pelo menos ninguém do clube russo ligou para os empresários ou para o jogador para afirmar isso. Tendo atualização, se isso acontecer, eu comunico a vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas sempre lembrando, eu publico tudo primeiro nas outras redes sociais. O levantamento do GE aqui, que o Rossi, em 2016, sofreu 8 gols em finalizações de fora da área. Em 3 deles, Rossi estava fora do gol em razão do desenrolar das jogadas. Castilho pelo Lanús, Pita pelo Bragantino e Vitinho pelo Internacional. Nos outros 5, o goleiro estava posicionado debaixo das traves, tendo condição para realizar defesas tranquilas. E não fez. Tá vendo? Você pega no pé. Bom, levantamento de um site que tem credibilidade, que é o GE. Gente, é a verdade. Eu sei que muitos defendem o Rossi com unhas e dentes por aqui, porque ele habla, porque ele é argentino. Se ele fosse brasileiro, ele estaria sendo massacrado por vários, tá? É isso. O Santos, goleiro Santos, por muito menos foi massacrado no Flamengo. Por muito menos. Qual a diferença do Santos para o Rossi? Eu te falo qual a diferença. Um habla. Um é argentino, o outro é brasileiro. Ponto. É isso que acontece. Por isso que muitos têm muito mais paciência com o Rossi do que teve, por exemplo, com o Santos, ou até mesmo com Hugo Souza nos tempos de Flamengo. E é isso. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está em treinamento, se preparando para a partida contra o Botafogo nesse domingo. Botafogo que perdeu para o Atlético Paranaense por 3-2 e saiu criticado, vaiado pela torcida no Newton Santos e agora pega o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. O Flamengo precisa vencer. Só a vitória interessa para o Flamengo. Então, vamos ver o que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.